Bom dia, nós vamos começar a palestra de hoje do professor Chico Marinho, Francisco Marinho, né? Ahn, o nome da palestra é Imaginário, Poéticas Computacionais. Então, já vou passar a palavra para ele e depois a gente abre para perguntas. Bom, boa noite, boa tarde a todo mundo. Quem está aqui, quem está lá. Quem ainda está se conectando aí, mas vai ouvir depois por causa do delay. Bom, Poéticas Computacionais, Imaginário e Poéticas Computacionais é o nome do grupo de pesquisa nosso, né? O que mais faz parte, tem um monte de gente que faz parte aqui. E a gente trabalha com tudo o que tem a ver com arte, computação, tecnologia, né? Todo aspecto de criação embaixo de arte e tecnologia a gente trabalha. Desde computação emotiva, computação vestível, mundos virtuais, né? Literatura digital, por aí afora. Jogos, que mais? Instalações interativas. A gente trabalha com esse universo grande. E para exemplificar um pouquinho assim, o que a gente enxerga. Eu não estou enxergando nada que estou sem óculos, né? Sobre computação física, por exemplo. É um campo extremamente interessante, né? A gente estava discutindo aqui no meio desses dias de criação, né? O domínio do digital em detrimento da coisa física, do toque, dos outros sentidos, né? Da multimodalidade. E a computação física é alguma coisa que vai trazer esse mundo material de volta para o mundo digital. Essa ponte que a gente está tentando fazer entre o computador e o martelo e a bigorna. Eu, como meu background tem um pouco a ver com essa coisa de mecânica e tal, né? Minha primeira formação é engenharia, gosto Antigamente eu não gostava de ser chamado de engenheiro, não, agora eu estou gostando. Não sei porque não. Eu sou um ex-engenheiro, quase que fui, mas ainda não sei o que eu sou, né? Mas essa coisa da máquina, de você ter um certo controle sobre as coisas, e ao mesmo tempo tomar a martelada da marreta, né? O acaso no meio da coisa física é muito importante. E a computação física vai fazer essa mediação aí entre o mundo físico e o mundo digital. Eu estou introduzindo isso aqui só para situar, né, mais ou menos o universo de coisas que a gente faz no laboratório. A gente tem um laboratório chamado Centro de Experimentação e Pesquisa em Sistemas Multimodais. Nunca mais põe o nome do laboratório desse tamanho, que toda hora para preencher aquele negócio. E a gente sempre inverte os nomes, né? Mas é isso. Experimentação, pesquisa em sistemas multimodais. Bom, isso aqui eu tirei de um livro de computação física, né? O desenho é parecido, mas assim, ainda hoje, né, a maioria das pessoas é enxergada pelo computador desse jeito aí. É uma caricatura. Quer dizer, a gente trabalha com o dedão, né, as coisas que a gente ouve e as coisas que a gente vê. E o resto, movimento, cheiro, né, as outras, paladar, né, essas dimensões também, elas podem ser exploradas. Então o computador não é só esse troço não, né? O computador ligado ao mundo físico, né, ele pode trabalhar de várias maneiras. Bom, lá nas minhas pesquisas, né, isso na minha tese de doutorado, eu estava lendo um negócio, meu doutorado chama imagonomia, né, a imaginação organizada computacionalmente. Como é que esse aparato pode ajudar a gente a desenvolver uma imaginação que vai além da nossa própria imaginação. Então, na realidade, isso aqui, ó, o computador e a pessoa fazem um sistema complexo que é maior do que a soma das partes, o resultado. Nem o computador faria sozinho as coisas, né, que ele é programado para fazer, nem aquele que programou poderia fazer. Então a gente já vive aí uma autoria híbrida.
Eu não sei se sabe, na época de 1950, né, o Alan e Neil, dois cientistas, eles propuseram um programa de computador chamado o Teorista Lógico. E o Teorista Lógico era um programa que ele buscava demonstrar teoremas, né, de uma maneira mais eficiente e mais bela do que os homens. Beleza, os caras fizeram o programa funcionou perfeitamente, né, e conseguiu provar alguns teoremas de uma maneira mais curta e mais bonita, sob o ponto de vista matemático, né, da coisa. Foram publicar o artigo, colocaram o nome dos dois, mais o nome do programa. O artigo foi recusado. Quer dizer, que na época já se suscitava, né, a ideia de um programa ser coautor. 1950, 51, já, 50, né? E pesquisando sobre essas coisas de inteligência artificial, esse troço todo, né? Eu fui ver que a gente tem uma definição. Eu levantei quase 200 definições, 190 e poucas definições diferentes sobre inteligência. Eu falei, pô, o que será que é inteligência então, né? Mais ainda inteligência artificial. O mesmo se aplica à arte digital, né? Se para a arte a gente não tem definição, a arte digital, né, é um recorte de um vazio praticamente. Mas eu vi nesses caras, né, que trabalham com inteligência artificial uma forma de explicar vários campos do conhecimento através de sistemas simples, que é isso aí, através de um negócio que é chamado de agente. O que é um agente? É alguma coisa que percebe o meio e atua nesse meio, e pode se modificar também, dependendo da natureza do agente. Então tudo é agente. Achei, pô, que legal, agora eu estou no mesmo nível da pedra, né? Que eu sempre tive lá em Diamantino, olhava a pedra, ficava impressionado com aquilo. Falei assim, como é que um ser humano que vive tão pouquinho pode suplantar aquela beleza lá que a gente via lá, né? De milhões de anos lá, e a água naquela sua moleza, naquela sua fluidez e fragilidade, né? Escavando ao longo do tempo aquela dureza da pedra, né? Então a água não é uma coisa muito... Ela é mais agressiva do que a gente acha, né? Bom, voltando cá para os agentes, né? O agente é esse troço aí, a gente pode aplicar tudo. Uma pedra enxerga a outra pela atração gravitacional, né? Uma age sobre a outra, uma sente a outra e age sobre a outra. Só que eu posso complicar esse negócio demais, né? Um agente pode ser esse troço todo que está colocado dentro desse quadradinho aí, né, que tem atuadores e sensores. Várias pessoas podem se comportar como um agente social, um agente cultural, né, um coletivo de pesquisadores. Também pode ser pensado como um agente. Então, quer dizer, é uma espécie de estrutura fractal que está presente em tudo que a gente vê, tá? Eu vou passar rapidinho, né? Aqui isso não tem nada a ver, porque é coisa de aluno de aula que eu dou, os modelos clássicos de comunicação, mas aqui a gente já pode vislumbrar o que a gente pode conectar. Então peguei algumas coisas que são do dia a dia da gente, que a gente pode misturar para criar um agente qualquer, né? Um sistema, eu chamo de agente também, né? Que pode ter um input ou de um tapetinho, ou de um joystick, ou de um nunchuck, né? E assim um microfone, passar pelo um programa que chama Processing. O Processing manda isso através de um protocolo chamado OSC para um programa de imagem e áudio em tempo real, que pode ir para um circuito eletrônico, que é um microcontrolador, que pode sensoriar o mundo por som, por infravermelho, por enfim, atuar no mundo com motores de passo, etc e tal, luzes. Então, olha só a rede de coisas que a gente tem, né? Então a gente trabalha com esse tipo de coisa. Esse é o nosso material, né, para construir essa arte que a gente chama de arte digital. Na realidade, ela não se reduz ao digital, né? Ela está dependendo do analógico, das informações do mundo o tempo inteiro. Então, a arte digital, eu acho que quando a gente fala isso, a gente está fazendo uma redução e a gente tem que ter consciência dessa redução, né? Bom,
A gente pode conectar também aquilo tudo lá, são coisas que eu mostrei que são ordinárias do mundo da computação. Mas eu posso conectar uma panela de pressão, uma lata velha, uma botina velha, meu cachorro, uma laranja, um peixinho no mar, um cachimbo. Isso tudo pode ser um input ou um output do meu sistema. Eu vou mostrar para vocês depois uma instalação que a gente fez usando peixe como input de um sistema de poesia. Tá? Bom, aqui só para situar, tá? E vou falar basicamente do trabalho que a gente desenvolve usando essas mirabolâncias aí. Bom, vou passar uns videozinhos aqui que a gente fez, quer ver? Como esse aqui, ó. Esse é um projeto que a gente fez para o FAD, Festival de Arte Digital, em 2012, já está ali, claro, né? Mas é uma escultura robótica. Aí vocês estão vendo um detalhe, se apagar a luz aí fica melhor. Vocês estão vendo um detalhe, depois vocês vão ver o completo. Isso é uma cabecinha robótica que ela fica procurando gente. Tá? E aqui... Vou deixar passar, depois eu explico direito o que é o conceito. Vamos tentar ver se vocês conseguem pelo menos adivinhar. Então a gente tem várias saídas, controlando o motorzinho, controlando um sistema de palavras, né, procedurais, controlando o sistema de luzes ali com a cabeça da Barbie. São 3 objetos desses, cada um com uma cor dominante. Deixa eu dar um pause aqui. Aqui eu vou... Não, aqui ficou escuro. Aí. Beleza, aqui dá pra ver, tá um pouco embaçado, mas dá pra ver ali, quer dizer, dá pra ver mais ou menos, né? A gente tem no meio aquele monitorzinho, aquele display, que é um sistema procedural de geração de palavras, vamos dizer assim, é um palavrório poético, né? Procedural. E ele fica, quando a cabecinha da Barbie ali, uma Barbie careca, né? Ela não enxerga ninguém, ela fica girando, lá fica aproxime-se. Aí quando você se aproxima, ela detecta a posição da pessoa, tá? E aí dispara um monte de coisa. Ali em cima, à esquerda, a gente hackeou uma caixinha de música que toca o Por Elise, né? Isso aí tem milhões, você compra, sei lá, R$1,99. Nós desmontamos aquilo, colocamos um motor de passo, né? E a distância da pessoa vai controlar o grau de excitação da Barbie. Se a Barbie estiver muito excitada, você estiver aproximando dela, ela começa a ficar frenética, né? Os poemas começam a ficar mais ousados, né? E o Por Elise vai ficando um Por Elise num tempo muito mais rápido. Dentro da lata de sardinha ali também tem algumas coisas ligadas à Barbie. E o sapatinho de cristal, blá blá blá. A luz dentro lá daquela cúpula de vidro também piscando muito rapidamente. Quer dizer, isso aí é uma coisa, um projeto bem dadaísta, né? Se a gente for pensar assim, tem suas raízes lá no dadaísmo. E são três módulos. E é muito bacana, os 3 módulos tocando, né, conjuntamente. Foi censurado, porque acharam que tinha muita coisa indecente aqui, não sei por que quis de indecente. Então, os meninos que iam visitar o negócio não puderam ver. Tá, o menino pode até sonhar com essa cabecinha procurando ele durante a noite, né? Mas isso é uma coisa, mas... Tá vendo? Aí você chega na frente, né? Dispara lá, aproxime-se, né? E aí começa, é um tríptico.
Bom, isso a gente usou um microcontrolador chamado Arduino, né, que a gente pode programar e tal. Isso aí não tem um computador no sentido estrito da palavra, né? É um microcontrolador que é um quase computador. E por aí vai, né? Deixa eu ver se eu pego aqui mais no final. Ah, aqui tem uma visão das três, e é bem bacana, né? E a gente pegou objetos assim nessas lojas que você compra coisas para bordado, né? Renda. Minha irmã que faz artesanato me ajudou a fazer umas coisinhas lá, lantejoula e tal. E a gente, lata de sardinha, ela fica tem uma lata de atum também, a base do coisa é uma lata de atum, base daquela cúpula lá. Então a gente procura fazer uma coisa bem trash, quer dizer, pegar uma materialidade vulgar, né, para trabalhar um sistema muito sofisticado. Sofisticado sob o ponto de vista da articulação computacional, né, da automação e do controle, né, e da proposta. Eu vou passar alguns aqui, depois a gente comenta. É melhor mostrar do que ficar blá, blá, né? Essa peça também fez parte, eram 4 peças, tá? E o tema era Barbie, e o tema era beleza fabricada, e a Barbie como representação da beleza fabricada. Aqui a gente fez um videomapping usando a Barbie esquartejada, né, toda pontilhada, com pontos de contato, e você com um bisturi você vai tocar nos pontos da Barbie ali, em cima do Vitruviano, né, do Da Vinci. E essas projeções aí, a gente fez os moldes, né, de gesso, e a projeção estava lá em cima. A projeção está um pouco fora aí que vocês estão vendo, porque o lugar lá era perto de uma linha de trem. Por mais que você colocasse o projetor no lugar, né, calibrasse, passava um trem, você tinha que subir lá de novo para recalibrar. Mas é sobre assim, o que a gente chama de arte dos dados, né, a arte da informação dos dados. Então a gente pesquisou sobre as operações, né, que as pessoas estão fazendo, quer dizer, todo o contexto da produção da beleza fabricada. E a gente viu cada coisa assim absurda, né? Eu não sabia que o homem implantava silicone na batata da perna. Não sabia que por ano são feitas 1 milhão de cirurgias, né, para reconstituição da vaginal, para embelezamento vaginal. 1 milhão? Caramba, né? O cara tá ganhando dinheiro com Mas é isso. Então o conceito da instalação era todo esse, né? Brincar com o fake, né? A beleza fabricada, essa beleza que, né, construída, estereotipada, né? E a gente usou, né, coisas também estereotipadas para produzir a interação. É bacana porque é muito dado, né? É muita coisa interessante para a gente ver, né? Então a proposta estética aí, ela tem um viés informacional, né, que é uma coisa que vai além também de uma proposta, vamos dizer assim, normal, né, do ponto de vista das artes digitais. Se bem que hoje está... Deixa eu pegar uma outra desse aqui. Homem chocalho. Esse aqui é bem bacana, a criançada que gosta. Esse aqui foi feito com o Kinetic. E a ideia é o seguinte, ali dentro são sanduíches que vão caindo, né? Do tipo Textrain, né? Então você vai pegando sanduíche, guloseimas e vai enchendo a barriga. Né? E o pessoal começa a criar coisas que a gente não havia previsto, tá vendo? Uma barriga que fica no meio dos dois. E aquela barriga produz som, um chocalho, né? Aí você vê o menino olhando esse troço aí, ó, é bacana demais, né?
Então, em algumas a gente procurou levar o humor também, um pouco de brincadeira, né? De brincar com o tema. É simples, tem uma Kinect que pega os movimentos, a gente consegue desenhar o contorno da pessoa. Esse menininho barato. Essa aqui é legal também. Essa é interessante, esse sujeito, eu vou falar sobre ele. Chama Emotic. Bom, o negócio é o seguinte, essa caixa aí chama Emotic porque ele fez uma projeção de elementos gráficos, né, que traduzem uma expressão facial. E ali, aquelas 4 barrinhas, é o quanto que você está de cada expressão. E nessa mistura ele vai te dar um resultado final. E se você olhar também, esses rasgos nessa caixa aí, eles são afinados sonoramente, né? Então, por trás tem um solenoide que bate na madeira e produz um som. Se você ficar muito tempo numa expressão só, ele vai produzir um ritmo específico ou variações em cima desse ritmo, tá? Eu gosto muito dessa instalação, acho ela bem bacana, bem sintética, né? E o que eu ia falar sobre esse cara é o negócio, o Ítalo, cadê a Letícia? Não tá aí não? Não, tá tirando arco e flecha. Mas esse Ítalo, ele chegou no nosso laboratório lá, eu tinha formado em cinema de animação. Ah, eu sei animar e tal, não sei o que. Falei, Ítalo, não, aprende a programar, você vai gostar, né? Ah, não, programar, esse troço aqui, né? Muito complicado. E também, esse trem duro, não sei o que. Falei, Ítalo, não sei o que. Aí ele começou a ver as coisas que a gente começava a desenvolver no laboratório. Aí um dia ele se interessou. Desse dia até ele produzir isso aqui, ele produziu a eletrônica, produziu a programação, quer dizer, eu dei uma mãozinha para ele, mas basicamente ele, tá? A eletrônica, a programação e a concepção, tudo ele que fez em 4 meses. O cara sai sabendo cinema de animação e faz isso, né, a partir disso aí. Então aquele negócio que a gente estava discutindo sobre como que a gente pode mudar um pouco a academia também, né? A academia tem que procurar outras formas de procurar integrar os saberes, desenvolver a arte através né, quer dizer, a expressão artística, que eu acho que ela é assim, um centro, né, ao redor do qual assim, pode gravitar um monte de questões indisciplinares, né, ou transdisciplinares. Questões que podem transgredir. Por exemplo, eu posso fazer como na engenharia, eu fiz uma máquina de desentortar banana, que eu estava falando com vocês. Né? Mas para que serve isso? Sei lá, mas eu estava curtindo fazer a máquina, né? E a proposta de desentortar banana não tinha nenhum valor, nenhuma aplicação comercial, pelo menos que eu entenda não, né? Mas por curtição. Então, esse ambiente te permite criar. E as pessoas que estão indo para lá, por exemplo, o pessoal da ciência da computação, da engenharia de controle e automação, os caras ficam deslumbrados. Chega assim, 6 meses, está todo mundo querendo fazer belas artes. Eu falei, gente, mas calma, né? Vai fazendo uma coisa aí, outra aos poucos e tal. E está sendo assim uma grata surpresa com relação a todos os alunos que passaram por lá. Né? Gente de pós-graduação, gente de graduação. Os de graduação, então, eu acho que eles são mais envolvidos. Deixa eu prosseguir aqui com os trabalhos que a gente faz.
Eu vou passar uma matéria aqui. A gente não tem os vídeos que a gente... Não, não é esse aqui não. Não é que tal, não. Clipe em Globo. Ah, não, era aquele lá, mas aqui, esse aqui também dá. É porque esse aqui saiu matéria... Museu interativo em Belo Horizonte que reproduz cada parte do nosso corpo, do corpo humano. Os visitantes podem participar de jogos que simulam o funcionamento de vários órgãos. Um olho gigante surpreende o visitante logo na entrada. A gente vê que atrás mostra como que a imagem vem para os nossos olhos. Na realidade ela vem inversa, né? Na hora de transmitir a gente vê a imagem correta e esse que é o mais legal, até se assemelha mesmo à própria câmera fotográfica. Materiais simulam a textura das 3 camadas da pele. Aqui é meio gelatinoso, uma coisa meio estranha. E aqui tem espinhas. Para conhecer todas as partes do corpo humano, o museu tem modelos fatiados, virtuais, em 3 dimensões. Alguns foram trazidos da Alemanha. Durante 5 anos, 140 cientistas, pesquisadores, professores e artistas plásticos da Universidade Federal de Minas Gerais criaram jogos e estruturas interativas. Manda sinais pro cérebro e assim a gente realiza tudo quanto é movimento do corpo, né? Dá para medir o equilíbrio e a elasticidade do corpo. Eu flexionando o máximo, como que eu consigo uma altura muito maior do que sem a flexibilidade dos joelhos. Um pouquinho cansado, né? Gordinho, sempre cansa. Neste game, vence quem come cada tipo de alimento na quantidade certa. Dá para simular a luta dos espermatozoides para fecundar um óvulo. Você tem que fazer curva. E você tem que nadar contra a água, parece que a água vai te jogando, vai te empurrando para você não ir. Você tem que correr mesmo para poder conseguir fecundar. Aqui a gente pode ver o funcionamento do coração durante o exercício físico. Esse equipamento tem um sensor de frequência cardíaca. Eu vou num ritmo bem tranquilo. Os meus batimentos aqui em cima, um ritmo normal. E lá no coração, as luzes começam a piscar, já bem devagar. Mas se eu der uma aceleradinha, as luzes já começam a piscar bem mais rápido. O som do coração é mais alto. Isso significa que quanto mais intenso o movimento, mais sangue circula por nossas veias e artérias. Aprender com sensações é ainda mais importante para esta turma. Pelo tato... Nesse espaço aí do conhecimento, ciências da vida, a gente desenvolveu, acho que 9 instalações ao todo, né? O Lucas fez uma, esse menino que eu estou falando, o Ítalo, fez outra, quer dizer, todo mundo participou de alguma forma dessas instalações, né? Quer dizer, é um trabalho de equipe. E esse trabalho que a gente desenvolve, por exemplo, aqui é uma arte aplicada, vamos dizer assim, né? Não é é como se fosse uma arte a serviço de outra coisa. Mas nessas experimentações, quando a gente desenvolve isso também, o que a gente consegue é um repertório enorme depois para conseguir desenvolver os experimentos de arte, né? Aquela do coração, por exemplo, né, a gente trabalha, eu tenho uma orientanda, a Rosilane, ela trabalha com orientante de doutorado, ela é professora lá também da Escola de Belas Artes, da UFMG, do meu departamento, e ela veio da ciência da computação. Ela trabalha com um negócio que chama computação emotiva. O que é isso, né? A ideia dela era fazer um avatar se comportar, né, uma animação se comportar de acordo com as emoções do usuário. Então, através de captações de alguns dados fisiológicos, a gente consegue, em alguns casos, identificar o estado emotivo, emocional da pessoa, né? Por exemplo, a ansiedade é um estado facilmente detectável, né? A tensão também não é um estado emocional, né? Mas é consequência de um estado emocional, consequência de uma emoção, né? A tensão também é facilmente detectável. Então a gente pode usar isso como elemento, né, para interagir. Então é como se você produzisse um livro que lesse o leitor. E em função do leitor, ele se modificaria. Quer dizer, a escrita se modificaria, né? E aí nossa ideia, a gente apresentou um super hiper projeto lá, eu fiquei 1 ano e meio
mapeando os laboratórios lá da UFMG, para ver quem fazia o quê, desenvolvia, por exemplo, reconhecimento de fala. Tem gente que trabalha com performance, análise matemática de performance de saxofonista, né? Então, coisas do gênero, a gente vai identificando as coisas todas e fala assim, pô, isso aqui é legal e tal, essas pessoas podem participar para a gente criar, né, vamos dizer assim, um embrião do que poderia ser esse livro. Um livro que lê o leitor, né? E aí a gente está falando de um passo diferenciado, né? Não é uma simples interação. Ele está interagindo num nível que está abaixo do nosso nível de consciência. Então, se eu quero dar um clique aqui, eu falo assim, eu quero dar um clique aqui, né? Eu quero botar o mouse ali e ver o que tem ali. Esse é o nível de interação que a gente está trabalhando aqui. Mas a gente pode captar dados, por exemplo, né, dilatação da pupila, monitoramento neural, sudorese, vários outros estados, né, que traduzem emoções, sensações, afetividade, né, e é uma pesquisa que envolve vários campos do conhecimento, né. Eu acho que a gente está inaugurando esse livro, tem muita gente usando isso para bombardear os outros, para sei lá o que, né? Mas o nosso propósito aqui não é esse, né? É tentar, quer dizer, a arte tem sempre essa coisa de explorar as bordas, né? Os limites. É ir além. Será que esse livro vai ser interessante? Não sei, né? Mas é meu, sei lá, é dever de ofício de um artista, de um cientista, de um pesquisador, se perguntar isso, vamos ver o que dá, né? É fundamental. Bom, deixa eu voltar aqui, botar meus óculos. Vocês vão falando tempo aí, tá, gente? Que eu, nesse negócio de tempo, eu sou meio... Deixa eu ver aqui. Bom, isso aqui foi... Projetado por Oscar Niemeyer, o espaço Israel Pinheiro é uma Esse é homenagem do arquiteto ao engenheiro construtor de Brasília. Você acha que vale a pena, Álvaro? Foi concebido como unidade da Fundação Israel Pinheiro. Pinheiro atua sobre a importância do uso sustentável dos recursos naturais. Já nesse outro espaço, monitores de plasma apresentam conteúdo interativo e contam a história de Israel Pinheiro. O painel, ideologicamente, 3 sessões. De terno? Sem gravata, gente, sem gravata, nunca gravata. Bom, mas a gente, isso é uma parceria, né, do Álvaro, né, o Álvaro, o Lucas, eu, um monte de gente trabalhando no Espaço Israel Pinheiro, que é gerido pela Maria Helena Pinheiro Pena, neta de Israel Pinheiro, e ela nos chamou para fazer um espaço interativo. Então tem instalações do Álvaro, tem instalações que eu fiz, que o Lucas fez, né, e que nós juntos fizemos também, né, e elas têm dimensões diferentes, tá? Todas elas ligadas à noção de sustentabilidade de alguma forma. Então é pensar aí também numa escrita, se você não puder chamar isso de uma escrita estética estrito sensu, né, ela oscila aí entre vamos dizer assim, o didático, o pedagógico, o científico, às vezes o lúdico também nos joguinhos, e a arte, né? Existe uma arte aplicada aí também, né? Não a arte por si, né? Mas, como eu falei aqui, só para clarear possibilidades. É uma instalação que chama Nuvens de Desejos. Ela é composta graficamente por esferas com nomes mapeados em cima dessas esferas. Essas esferas são realocadas, né, são colocadas numa ordem de busca no Google. Então, por isso, Nuvens de Desejos, né? A esfera mais próxima é aquela que é mais procurada, e a mais interna, menos procurada. No meio dessa instalação tem uma árvore, assim, um instantâneo de toda a procura. Essa árvore ela é bipartida, de um lado a procura em português, do outro lado a procura em inglês. Se
simbolizadas por palavras. No tronco a gente tem essas palavras mais procuradas e nos galhos as menos. As folhas são as menos procuradas de todas. No centro a gente tem uma visão mais filosófica sobre a relação homem-natureza. Então a gente tem um momento dos gregos, né, de ruptura, de visão de mundo. Com os gregos, o nascimento da filosofia, a natureza deixa de ser sagrada e passa a ser objeto de ciência. Com a modernidade a gente tem aquela pretensão do homem de controlar a natureza ao extremo. Na outra perna dessa instalação a gente tem a visão contemporânea, que é a visão que aponta para uma ciência que não é de fato capaz de dar todas as respostas. É uma espécie de reintrodução do caos na ordem estabelecida pela ciência dos modernos. E a direita é uma outra instalação. A gente tem o nascimento filosófico sobre a relação. Aqui, ó, só para mostrar aqui, né? Esse aqui que é mais importante, que é o seguinte: é uma possibilidade também, né? É uma possibilidade também de um discurso, né, estético, de, vamos dizer, de vídeo, de texto, de interatividade também. Essa instalação que a gente fez. Essa aqui é a relação do homem com a natureza. Então tem um viés também filosófico. Tem uma edição, uma visão autoral filosófica, né? Isso eu e o Fenati da filosofia, o Ricardo Fenati, professor da filosofia, a gente trabalhou esses textos, né? E eu trabalhei a imagem e a composição dos textos. Aqueles 3 monitores lá em cima, eles contam, né? É uma espécie de narrativa que você pode ver nesse sentido, as 3 estão casadas, ou você pode olhar uma só, né? Tem uma integridade, a gente está falando de integridade aí, você pode ver fragmentos da obra e ver uma obra inteira. Você pode ver uma obra inteira também, né, a partir dos seus fragmentos. Embaixo tem a parte interativa que você tem o texto mais desenvolvido, né, e a possibilidade de escolha, né, dos elementos que interessam ao interator. Quer dizer, os monitores pequenininhos, né, para a pessoa se aproximar mais, o outro você vê uma distância maior, então você tem níveis de apreciação também, níveis de perspectiva que são diferenciados, né? Então, de onde o observador está, né, vai influir na maneira como ele interage com a obra, que é uma coisa que Giotto fez, né, com Giotto e o seu mestre, né, Cimabue, né, quando eles estavam pensando na perspectiva, depois de ele ter estudado aquilo tudo, quando ele foi projetar São Francisco de Assis, né, a igreja em Assis, ele faz aquela construção toda, né, articulada numa perspectiva de dupla via, uma perspectiva geométrica que privilegiava certos pontos de visão. Aí já começa a interação, a imersão do espectador na obra, né? Quer dizer, o espectador, ele tem um lugar privilegiado de observação, não é qualquer lugar, tem o melhor lugar. E ele também faz uma perspectiva sob o ponto de vista da obra, quando ele começa a retratar as figuras olhando para fora. Então, quer dizer, isso é inédito também na pintura, na história da pintura, né? Quer dizer, as pessoas retratadas também dialogam com as pessoas com o observador, né? Então, a gente usou um pouco dessa lógica aí. Cadê o Álvaro? Você está para frente ou está onde? Então, vou deixar passar aí também. Não, blá, blá, blá. O objetivo não é vencer o jogo, mas jogos divertem e educam desde a infância, a formação dele, a carreira política. O subsolo do Espaço Israel Pinheiro é dedicado ao público infanto-juvenil. Esses jogos divertem e educam a garotada. Aqui o objetivo não é vencer o jogo, mas sim ajudar na preservação ambiental coletivamente. Um desses jogos que a gente traz aqui é esse jogo que está aqui atrás de mim, que é uma coleta seletiva. Bem gravado. A ideia é que a gente tem vários coletores de lixo e cada um coletando lixo do seu próprio tipo, metal, plástico, papel, e eles formam um grupo, na verdade, quer dizer, um jogo de soma positiva, quer dizer, todos ganham no final, porque a cidade fica sempre limpa, quer dizer, estão todos ajudando a limpar a cidade.
A inauguração do espaço também foi marcada pelo lançamento do livro Desenvolvimento, Justiça e Meio Ambiente, que é a base conceitual do Espaço Israel Pinheiro. O economista Pedro tem um importante trata um audiovisual chamado de 2010 e a produção de conteúdo a ser disponibilizado para o seu público não para de crescer. O primeiro conteúdo que a gente produziu para esse auditório, né, que exibe interativamente filmes, é um audiovisual chamado Sertão Vivo, que percorre o Cerrado brasileiro. E nós já estamos produzindo mais 2 outros audiovisuais, um sobre a Mata Atlântica e outro sobre a Amazônia. A ideia aqui, no caso, é a gente, ao longo do tempo, construir um conjunto de audiovisuais que trata das questões e mostra para a população todos os biomas do Brasil. Depois o Álvaro pode falar sobre esse audiovisual interativo que é legal demais. Deixa eu procurar mais alguma coisa aqui. Tá, deixa eu botar aqui. Eu tenho. Deixa eu ver um negócio aqui. Peixe, cadê você? O peixe é legal porque foi um trabalho que a gente fez no Festival de Inverno e também para pessoas iniciantes, né? Um deles, meu filho, por coincidência, não o Chiquinho, que faz ciência da computação e trabalha com isso, né? Que fazia, já formou, mas o Rubens, que nunca programou nem nada. Em 3 dias ele fez um jogo muito bacana, que eu vou achar aqui em algum momento, mas não é que agora. Eu vou mostrar outra coisa então na frente. Vamos ver aqui. Não, tem um outro aqui. Beleza. Não sei se vai... Eu acho que ele é escuro, o ambiente é escuro. Eu não sei se o... Não, acho que tá dando um pouquinho. Mas aqui tá bem mais claro, tá, gente? Bom, alguém precisa segurar o microfone aqui, porque senão eu preciso de 3 dedos, 5 dedos, 2 de uma mão, 3 de outra. Então... Bom, é um ambiente interativo tridimensional do tipo que a gente está fazendo aqui agora. Isso é sobre os 4 elementos. E você pode passear por esse mundo, né? E percorrer poemas incrustados aí nas pedras e tal, né? É um negócio grande que demora muito. Você pode interagir com as coisas atirando, né, esses cubinhos de fogo. Então você vai encontrar coisas aí pra frente, né, lá quando você está no elemento ar, né, que você pode usar isso como esse tiro, né, de fogo como elemento de interação. E se você quiser parar, você vê poemas, né, a todo momento, né, no chão. É só ter a vontade, né, de parar para olhar isso. Já não lembro mais o que isso aqui faz. Ele não está querendo fazer nada, acho que ele não faz nada aqui. E aqui a gente brinca um pouco dessa interação do fogo com o ar. Se eu conseguir acertar tudo e... É um elemento lúdico que, né, solta o ar. Quer dizer, o ar está preso aí, o fogo é um elemento que manda o ar para cima, né? E no chão sempre poemas.
Bom, isso aqui dá para ficar alguns minutos em cima disso aqui, né? Então, depois quem quiser brincar com isso aqui pode brincar. O jogo do peixe está aqui. É bem simplesinho, mas mostra assim como sobre a questão do letramento, né? A gente fala muito sobre a escrita digital, leitura digital e a diferença que existe entre um e outro. Hoje um menino de 2 anos, né, 1 ano e meio até, pega um iPad lá, já começa a interagir, já toma conta da interface, já faz alguma coisinha. Agora, para escrever aquilo ali, né, você precisa de cientista da computação, você precisa de, sei lá, né, videomaker, animador, alguém, sei lá, um roteirista, enfim. Você precisa de uma equipe grande, multidisciplinar, para produzir um aplicativo desse tipo, né? E as coisas estão ficando assim, cada vez mais distantes, né? Na ponta da leitura, a facilidade, e na ponta da escrita, a dificuldade. Como é que a gente resolve isso? É uma preocupação que eu tenho como professor de escola de artes, né? E quando os meninos chegam lá e entram, eu falo assim, gente, a gente tem que trabalhar coletivamente, vamos esquecer essa coisa da autoria lá do pintor que ficava solitário, né, no seu quartinho lá e tal, que nem o Francis Bacon, né? Quando morreu tinha 1,5 metro de tubo de tinta debaixo do pé dele, né? Quer dizer, isso hoje em dia, né, não tem como. Não tem como você trabalhar uma obra, né, sem a necessidade de uma outra inteligência, uma outra visão de mundo, uma outra emoção, uma outra percepção, né? Essas obras, elas são, assim como os heróis do nosso tempo são os hackers e ficam no anonimato, né? Talvez o artista desse tempo nosso também é esse artista do anonimato. Não é um artista que imprime o seu nome, né? Mas ele deixa uma proposta, ele se abre à colaboração. Quer dizer, filosofando aqui, né? Bom, aqui agora alguém pode querer julgar, né? Porque nesse aqui eu sou horroroso. Tem um peixinho aqui que me pega toda hora no meio nessa primeira fase aqui. Mas o negócio é o seguinte, né? Eu tenho aquele peixinho lá no canto superior esquerdo, tá vendo? Tá indo de um lado pro outro lá, ó. Sou eu que tô mexendo ele lá, ó. Ele pode ir para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Não sei se vocês sabem, mas essa tela aí, todos os elementos que foram tirados daí é do Klee, do Paul Klee, um pintor. Tá? Então a gente recortou isso tudo e reconstruiu um Paul Klee jogável, né? Então a gente adiciona uma camada à pintura, né? Uma camada diferenciada, uma camada lúdica. Então imagina, você fala assim, isso é um cenário bonitinho e tal, não sei o que. Pô, não é bonitinho não, cara, isso aí é Paul Klee que está aí, né, atrás, né? Então é só para mostrar que as várias dimensões, por exemplo, numa narrativa, isso não é necessariamente uma narrativa, né? Dependendo do conceito de narrativa que a gente pode enfocar, mas é um corte no mundo que tem uma historinha, né? Era uma vez um peixinho que vivia no lado e queria libertar o seu peixinho lá do canto, blá blá blá, e tem uma historinha aí no meio, né? Mas a história está oculta, você experimenta essa história de uma maneira diferente. A gente tem camadas e camadas, né, sobrepostas de áreas de arte diferenciadas, né? Tem o áudio, mas essa versão aqui acho que está sem o áudio. O áudio também pode ser feito em função de cada peixinho, por exemplo, tal. Aí quem quiser julgar, ele tem 3 fases. Foi feito em 3 dias por uma pessoa que nunca havia programado. Então existem ferramentas hoje que as pessoas, por exemplo, os artistas, né, o pessoal de qualquer área que nunca teve contato com programação, pode se iniciar assim prazerosamente, né, confortavelmente, e conseguir produzir peças interessantes, né? Vai depender da criatividade. Tutoriais você encontra aos quilos. E o mais importante, a comunidade de software livre, né, que está trabalhando aí, né, na contramão de uma outra história obscurantista aí, que está começando a nos oprimir, né? O grande olho do grande irmão que está em todo lugar. Nossa saída é essa, a colaboração,
e a liberdade de pensamento, porque software é liberdade de pensamento, software é pensamento, software é linguagem, software é articulação da linguagem, né? Bom, tem os outros vídeos que não são do que a gente faz, né? Eu gosto de mostrar só para exemplificar assim possibilidades. Esse aqui, né, o Alamir mostrou, né? Eu acredito que ele tenha mostrado, porque da outra vez eu mostrei esse vídeo aí, eu acho ele interessantíssimo. Não sei se todo mundo vê, se é o caso de apresentar de novo, mas tem uns outros aqui que são extremamente interessantes. Arte generativa, por exemplo. Artwork that has a process with multiple possibilities. You're basically using a gizmo that's designed to help you do your taxes to try to make something that's the equivalent of Stradivarius violin. They're really part of humanity. I don't think you can separate humanity from these technologies. You can still call it humanity at this point. My objective is to recreate the essence of life in digital form. So generative art is a practice where basically you surrender control over some aspect of what's going down to a process, right? So now I just have to come up with a really amazing way to take that information and visualize it or turn it into music. This century is the century of data. That's going to be the defining thing. Last century was the century of electricity. What I'm really doing is essentially portraiture, right? I'm looking at America, and I'm looking at our culture, and I'm looking at the data of our culture and trying to make sense of it. So like the last big string quartet that I did was a piece called Hard Data, where I took the casualty stream of the Iraq War and turned it into a 6-movement string quartet. So there's a movement for all the dead men, and for the dead women, and the dead children, and the dead soldiers, and the people who've gone missing, and the people who've become refugees, right? And so what you do is you take the timeline of the war, and you say, okay, it's been going on for 8 years now. Let's say that 8 years has to fit in 8 minutes. So that means we have to have 365 days worth of events in 1 minute. So what's the tempo of that? You know, and how do we make it so that a day becomes like a measure of music? 50 people get killed that day, that means the string quartet has to play 50 notes in that measure, right? And so then if you plot it that way, what you end up with is you end up with a musical arc that tracks the arc of the conflict, right? There's this big crescendo at the beginning, right, with the invasion, and then it drops off, and then there's this slow crescendo as the insurgency builds, and then it drops off, and then there was the sort of 2008 surge, and then it ends. The reason I did that is because the Iraq War is the first conflict in the United States where we have more data than knowledge. More of us know the numbers of that war than have any experience of it. Toda vez que eu mostro isso eu fico arrepiado, né? Que eu acho que é um trabalho belíssimo desse sujeito. Imagina, né, o cara tentar entender a cultura através do tráfico de dados, né? De dados sobre qualquer coisa. O cara pega mortes no Iraque, né? De velhos, de crianças, de sei lá o que, e compõe uma partitura, espreme o tempo de uma tal maneira que você que sabe, né, desse negócio, quer dizer, você passa a sentir aquilo. Aquele dado que podia ser uma estrutura de barra no Excel, né, passa a ser aquele que ele fala assim, aquele big crescendo, né, a invasão, quando começa aquele tanto de morte. Aí fica arrepiadinho esse negócio. Mas assim, é uma maneira de você sentir o mundo, né? Você interpretar esses dados e ver que ali, que não é dado, né? Tem gente ali do outro lado. Então é esse o lado assim, obscuro do digital que a gente tenta humanizar. Quer dizer, tudo vira fluxo de dado para lá, para cá, e aí? Né? A gente tem que transformar isso em algo significativo, que seja importante para a vida da gente. Né? E ele faz isso de uma maneira muito, muito bonita. Ele descreve isso de uma maneira muito bonita, né? Quer dizer, ele tenta entender a cultura dele através disso, né? Nunca teve tanto dado disposto aí, e aí? Qual o significado disso, né? Como é que a gente encontra saídas, encontra rumos, enfim. Esse é o papel do artista, que eu acho, e do cientista também.
Esse outro cara aqui também é bastante interessante. The computer as your slave, you know, it does what you tell it to. But for me, that's not very exciting because you tell it to do X and then it does X, and there's no surprise, there's no punchline. In its simplest form, the electric sheep is a screensaver. There are about 450,000 users, and when you're not using your computer, it connects to the network and thereby to all the other users. All those computers work together as a supercomputer to render these animations. As everybody is watching the screensaver, you can interact with it and respond to it. And it uses thumbs up for life and thumbs down for death. And the images that are more popular mate with each other and reproduce. They have children. So the images evolve in order to satisfy the desires of the audience. In addition to the screensaver, you can download the genetic editor, and you can tinker with the design and make your own and then upload it back into the system. It gets rendered by the network and shows up on everybody's screen. And if they're popular, you know, they will start interbreeding with the evolved ones. My objective is to make people realize that, you know, there can be a soul in the ones and zeros. Just like one cell might be simple, but a billion of them creates a mind and has some kind of spirit. Computers are the same way. You know, one computer is mechanical, but a million computers, you know, if they're programmed and if they're organized correctly, can create something truly magical. Bom, também é uma proposta extremamente interessante que aí a gente tem que pensar de várias maneiras, né? No processo criativo de criar um software que é um editor de imagens que se comporta, né, à maneira da natureza, um processo evolutivo que se tiver muito like ele sobrevive, se, né, vai embora. Então, olha só, o artista aí é uma espécie de arquiteto de possibilidades estéticas, né, que se concretizam na performance, no desempenho espectador, no desempenho do usuário. Então, é o usuário que vai editar, vai propor para a comunidade, né, uma imagem, e essa comunidade vai julgar, dizer assim, legal, vai juntar com as outras, né, vai criar filhinhos e vai popular o mundo com o mundo desse criado por esse cara, que já esqueci o nome dele, nome eu não guardo de jeito nenhum. Mas olha só, olha quantas cascas, quantos níveis de articulação de uma, vamos dizer assim, de uma mecânica estética, né? De um funcionamento estético, de um desempenho estético. O nível autoral aí se dá em várias ordens, né? Se dá na ordem do sujeito que cria, né? Bola isso, quer dizer, um campo de possibilidades que ele não consegue prever todas. Regido por regras simples, geralmente essas coisas são regras simples, que produzem organismos que são complexos visualmente, né? Esse campo de possibilidades é aberto para o espectador, que vai interagir, criar a sua forma particular de vida, né, a sua experiência de vida naquele lugar, e assim vai. É uma arquitetura que uma coisa não funciona sem outra, né? O quanto que é de cada um, né, que se o autor é aqui, se o autor é ali, se o autor é lá. O próprio computador, né, o computador, quando ele na inteligência dele, vamos dizer assim, quando o sêmen foi colocado nele, quer dizer, quando a semente entra nele, que são os códigos, ele desembola essa informação que está na semente, né, assim como a natureza, e cria formas de complexidade baseado em regras simplesinhas, né? Assim como o nosso DNA é bem simplesinho, mas olha a beleza de vida que gera isso, essa informação, né? E eu acho que esse tipo de arte generativa, especialmente, né, é interessante porque tem essa relação direta com a vida. Quer dizer, o olhar do artista hoje não é aquele assim, vou copiar o mundo, vou ver o mundo de acordo com os meus olhos. Não, eu estou vendo o mundo na sua complexidade mais íntima lá,
como é que as coisas se conectam, como é que elas se realizam, que tipo de engrenagem que existe lá dentro, né? Como é que eu posso formar isso, como é que eu posso imitar, como é que eu posso ou imitar, ou transformar, ou fazer semelhante, né? E criar uma proposta diferente, né? Eu acho que a gente está se aproximando muito daquela ideia do ideal de todo artista e todo cientista, né? Que é criar vida, né? O Frankenstein, o Miguel Ângelo, quando dá uma paulada no joelho do Moisés, né? Parla, né? Isso aí, eu acho que está embutido dentro da gente essa, vamos dizer assim, essa vontade de Deus, né? Claro, né? Compreendo as minhas palavras aqui, né? Nas limitações que eu tenho sobre Deus e se é que Deus existe, né? Cada um tem o seu, na sua qualidade, gênero, cor, espécie, né? E outros que nem tem, mas o que a gente tenta fazer é isso, né? Ser um ser superior que consegue conferir vida a algo inanimado. O cinema de animação é basicamente isso, animar é da alma, né? Então, eu acho que a gente cada vez mais está aproximando desse sonho do artista. Só uma última... Quanto tempo a gente tem? Tecnicamente a gente acabou? Então pode mostrar 2 últimos? Então tá, então lá vai eu. Bom, uma coisa que me impressionou muito nessa coisa esse aí não vai ter jeito não, que o som tá muito ruim. Esses bichos, primeira vez que eu vi isso aí, foi, pô, que o cara tá tentando fazer aí uma animação de blocos e tal, né, simplesinha. Mas, na realidade, esses movimentos todos que são conseguidos aí, né, eles são feitos através de programação evolucionária. Essas formas chegaram a andar, nadar, voar, né, de acordo com determinados padrões e por processos evolutivos. Quando eu olhei isso, falei, cara, eu quero fazer esse troço aí, que isso é bacana, né? Isso aí está acrescentando alguma coisa a mais do que eu botei ali no trabalho, né? E que é imprevisível, é determinístico, absolutamente determinístico, né? É um processo, ele é procedural, só que ele é imprevisível, né? Olha que beleza também a matemática por trás da arte, né? Quer dizer, isso aí, isso eram cubinhos que se, né, comportavam dessa maneira, isso é de 80 e poucos. Hoje, o que é feito, né, pra vocês terem uma ideia, né, uma aplicação disso, dessas coisas evolutivas, desses comportamentos, também os comportamentos coletivos, né, por exemplo, animação de manada de qualquer coisa, né, manada de búfalo, sei lá, de cardume, de peixe, né? Os biólogos não conseguiam dar uma resposta para isso, né? Como é que aquele troço funcionava? Os matemáticos tentavam descrever uma equação com não sei o que, derivada, nada, né? Aí um cara lá da Disney, um programador, né, mais animador, o cara pega com 3 regrinhas simples, o cara consegue descobrir como é que é a ordenação dessa coisa complexa que a gente vê, que nenhum peixe, nada bate um contra os outros, né? Aquele troço todo. O cara chama Craig Reynolds e ele produziu o que a gente chama de algoritmos de bando, né? Que são largamente usados agora na indústria cinematográfica. Nós usamos um palavrador. Os Boids lá são algoritmos de bando. Eles simplesmente tentam manter um certo alinhamento para algum alvo, eles tentam não se afastar um dos outros e tentam não se aproximar demais. 3 regrinhas simples e você consegue aquela beleza que você incalculável, né? Deixa eu colocar um outro aqui, que esse bonito plasticamente.
Bom, vou parar por aqui, depois quem quiser o vídeo eu passo. Mas isso aqui é feito com uma câmera Kinetic, né, que grava a profundidade também. Ela tem o Z, né, além de X e Y, a gente consegue medir a profundidade das pessoas, né, detectar isso. E uma outra câmera de vídeo em cima. Então eles misturam esses dois dados de imagem, isso é uma dançarina, e um sistema de partículas colocado sobre essa dançarina. Né? E o áudio também é feito a parte dele a partir dessas partículas. Né? Também é procedural. Eu acho, quer dizer, pensar em performance, em dança também, hoje, com essas coisas aqui, é pensar de outra maneira, de outra forma. Quer dizer, a linguagem começa a se estender porque a gente tem um repertório muito maior, né? Sintaxe, a gente tem uma semântica expandida. Será que é possível? Mas eu acho que é. Bom, gente, dá para falar muita coisa, mas já falei demais, já estourei o tempo. Obrigado. E estamos aí para qualquer pergunta. Vamos abrir agora então para perguntas. Quem tem uma? Tem que vir mais próximo aqui porque nós estamos com um limite de cabo. Chico, primeiro eu queria te cumprimentar pela belíssima palestra que você nos presenteou essa tarde. A questão que me coloca aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir enunciá-la de uma maneira muito clara, mas eu fiquei pensando em algumas coisas que você falou lá atrás. Quando você começa a apresentar, você mostra aquela questão do agente, do atuador, sei lá, que você colocou, né, do sensor. Depois você vai avançando nisso. Naquela hora eu estava pensando um pouco, né, já colocando a questão da poesia, a ideia de que havia uma perspectiva que poderiam pensar sobre o poeta como sendo aquela lógica lá do pound, né, da antena da raça, de alguma maneira, até pelas questões que você foi derivando mais adiante. Mas já para o final eu fiquei pensando, né, principalmente quando você fala da questão do livro que lê o leitor, já juntando essas questões, eu fiquei pensando em algumas coisas, do tipo, por exemplo, né, de um ponto de vista dessa relação arte e tecnologia, a gente percebe claramente que há essa diluição das fronteiras da arte, do pensamento, da ciência, das linguagens, né? Quer dizer, essa última fala que você falou da extensão, né, da linguagem que se estende, isso é um fator interessante e positivo, eu vejo, penso eu, né? Questão da representação versus apresentação. Pensei naquela fala ontem do Alquimar, quando apresenta, né, o cosmonauta. Quer dizer, a ideia da apresentação e da representação, quer dizer, na representação você tem um distanciamento, mas a apresentação ela faz a coisa acontecer, ela permite ela dilui um pouco esse distanciamento que a arte às vezes impõe, né? E há também uma ideia que permite quase que uma certa interpenetração dos mundos. Mas de outro lado, quando a gente pensa essa relação entre as linguagens, ou a língua e o mundo, quer dizer, eu acho que esse é o velho problema do jogo da representação, quer dizer, como é que se dá conta desse universo. Então, quando você fala, por exemplo, da extensão que existe do poeta para a sociedade, quer dizer, existe um trabalho que é feito na arte e tecnologia que tem também, né, alguns efeitos positivos no modo de pensar o mundo, uma outra cosmogonia. No entanto, essas questões são as velhas questões que já havia, por exemplo, quando a gente pensava na língua, né, na arte impressa, ou da pintura, ou de outras artes quaisquer que fossem representativas. Então, de alguma forma, eu fico pensando que o que coloca para a gente ainda nesse ponto, mesmo quando a gente pensa todos esses alargamentos, todas essas imbricações, é que o princípio estético, né, quer dizer, você pensou uma hora lá do físico com o digital, o analógico, né, talvez fosse essa a saída, mas quer dizer, de um ponto de vista, até onde, como é que nós nos livramos nessa arte digital dessa imposição do jogo
da representação, do distanciamento que o artista faz, quer dizer, que é a mediação que a linguagem exerce sobre o mundo, né? Não sei se eu fui claro. Não, claro, foi claro. Bom, eu acho que a gente não tem que se afastar disso não. Eu acho que são velhas perguntas, mas com respostas diferentes, né? Primeiro porque a forma de articular a resposta mudou. A gente não pensa mais só com a cabeça, um Kant que só saía de casa naquele horário, né? E todo mundo acertava o relógio da cidade pela hora que ele saía de casa, né? Nem somos mais o pintor, não é mais isso, né? A gente está na época dos coletivos, né? E nas máquinas de expansão de inteligência e de percepção do mundo. A gente enxerga diferente hoje, né? Apesar das perguntas, da representação, do recorte, do enquadramento existir, claro que vai existir. Nós nunca vamos ter a totalidade na cabeça, né? O que você coloca dentro do quadro? Você vai colocar aquilo que é de valor para você, né? Que tem, né, vamos dizer assim, que foi peneirado pela memória, que na época registrou os eventos importantes, né, em função da sua emoção, em função da sua razão, em função de tudo isso, peneirou isso e deixou lá dentro de algum lugar da nossa mente, né? Pelo contexto, né, claro, você está um dia brabo, você vai enxergar o mundo diferentemente, apesar de que sua memória, isso, aquilo, que você vai entender o mundo completamente diferente, né? Então o contexto influencia. E dos objetivos que você se propõe, né, curto e longo prazo. Os de longo prazo, objetivos de valor calcados naquelas memórias antigas, né, de longo prazo também, que são da educação, que vem disso. Então, essa trajetória que faz a gente recortar o mundo, né? É como se fosse um quadro. Você olha, o que é importante para mim, eu enquadro. O cineasta faz isso, todo mundo faz isso, né? Então, não é querer se livrar disso, porque para que se livrar disso? Isso é tão interessante, né? É o que o Heidegger fala sobre a verdade, né? Como desvelamento, né? Não tem jeito, quando você foca numa coisa, você perde o entorno. Quando você olha o entorno, você perde a coisa. Isso nós não vamos escapar, né? Acredito eu, não sei que a gente seja levado à categoria divina, né? Mas a gente está longe disso. Então eu acho que o que a gente faz hoje é articular as respostas de maneira diferente. Se a gente tem um cabedal maior, né, para poder descrever o mundo, certamente o que vai caber no nosso frame, né, na nossa estruturazinha que fecha o mundo, vai ser maior, né? Por isso que o conhecimento é importante, né? Pô, arte é só emoção, não sei o que, aquela ideia romântica. Não, você tem que conhecer mesmo, você tem que ralar, tem que saber de outras coisas para poder trazer, né, ou metaforicamente, ou analogicamente, né, ou isomorficamente, né, sistemas que se relacionam. E na relação desses sistemas, você amplia um outro sistema, né, a lógica dos sistemas complexos, por exemplo, né? Hoje a ideia de criatividade, quer dizer, o que o artista tem, né? Vamos dizer assim, surgiu na minha cabeça. Mas como é que surge? Talvez igual a teoria do caldo primordial, né? Você tem um monte de ideia fluindo de lá para cá. Elas se encontraram, produziu alguma coisa significativa, emerge uma coisa que pode ter, né? Pode ser uma coisa que dobre, né? As primeiras dobras de proteína, sei lá, de moléculas, né? E assim a nossa cabeça também, nossa mente fluida. Quanto mais fluida for, quanto mais cabeça de vento e de água a gente tiver, né, talvez mais criativos a gente seja, né? Não sei, é uma coisa que eu tenho. Mas os sistemas se ampliam. Então eu trago, né, eu importo todo um conhecimento de outro lugar, né? E esse aporte que eu tenho, o que vai fazer? Né? Vai ampliar meu modo de descrever o mundo. Vai ampliar meu modo de perceber as coisas. Eu olho para uma cadeira, quer dizer, não sei se é Mark Twain, não sei quem que fala, né, de narrativa como um fato, por exemplo, só de você olhar para uma cadeira, você já está narrando, né, a história da cadeira, né, só de você enquadrar uma coisa. Mas vai aumentando, isso vai aumentando, né? A gente tem um limite, tem uma capacidade. Por isso os coletivos hoje são importantes,
porque a gente amplia mais ainda essa capacidade, né? E é nessa ebulição toda que a gente vai representando ou apresentando, né? Ou apresentando o mundo, né? E sendo presenteados por ele. Então eu acho que é isso. É o caso da molécula de água, né? A gente falando da emergência como a criatividade. Quando você tem hidrogênio do lado, oxigênio do outro, são duas coisas. Quando se juntam, produz um outro nível de realidade que é maior do que a soma das partes. É uma propriedade emergente, que é a água. E não adianta você dividir a água, você vai explicar lá, sujeito, verbo, predicado, não adianta, né? Você vai perder você vai perder a frase, você vai perder o conteúdo, você vai perder a aguidade da água, né? O quid, né? Você vai perder o que é. Por isso que a gente, de uma situação histórica, cognitiva, a gente passa de um sistema absolutamente analítico, né? Que é toda a história até o século XIX, começo do século XX, que era o sistema de demonstração a partir de verdades, né, de mais alto nível, né? Você vai descendo. A gente hoje, com essa maquininha aqui, a gente consegue sintetizar mundos. Então é a partir de coisas colocadas umas juntas com as outras, né, que a gente vai criando mundos de baixo para cima e fazer emergir alguma coisa que é maior do que a soma das partes. É essa a diferença que se dá no nível cognitivo, né, no nível perceptivo, né, que eu acho que amplia a nossa possibilidade de entender e construir mundos, né? E desse negócio de virtual não existe nada, né? Virtual é sempre que a gente fala natural, né? Será que tem alguma coisa que não é natural? Sobrenatural, sei lá. Mais perguntas? Mais alguma pergunta? Silêncio. Não? Quem que fez, como é que era, o que eu usei, que ferramenta. Se você... Como é que joga, de trás para frente para trás, qualquer pergunta vai. A gente tinha dito que cada um ia fazer uma pergunta para gastar o máximo de tempo possível. Não. Essa é uma obra, é uma obra de coletivo também. Eu esqueci o nome do coletivo, mas envolve um monte de coisa, né? Envolve dança, expressão corporal, vídeo, muita tecnologia para transformar esse vídeo em sistema de partículas, programação, né? Envolve hardware, como é que você monta duas coisas para poder... Quer dizer, é uma obra de muitas inteligências, né? É isso que eu estou falando, né? A gente só constrói essas novas representações, né? Ou, sei lá, apresentações, porque a gente está trabalhando com múltiplas inteligências, né? E múltiplas formas de ver o mundo, né? Então, lá no final do palavrador, a gente teve uma dificuldade danada para saber o que era de quem e como, o que botava lá, né? Teve gente que apareceu lá que nem participou e foi, pô, tá, mas ficou, né? Chegou uma hora, deu um pitaco, saiu, né? Mas agora, por exemplo, é obra de quem? Não tem. Você tem fragmentos, né? Que você pode, num determinado momento, fruir, parar neles, mas a obra não se reduz a isso, né? Então, é o que eu falo, é construído de baixo para cima. E a análise não é um instrumento, vamos dizer assim, interessante para poder tentar entender isso. O Feynman, um prêmio Nobel de Física, antes dele morrer, ele deixou lá no quadro: só consigo entender aquilo que eu consigo construir. E eu sou assim, concordo com ele plenamente, né? Eu só consigo entender que eu consigo construir, né? A gente estava andando na rua outro dia lá falando sobre, né, um certo saudosismo do papel que acontece hoje, não sei o quê, porque o cheiro do papel, né? Porque
pô, isso é legal demais. O Chiquinho, meu filho, a primeira coisa que ele faz quando ele pega um livro é cheirar o livro, né? Cheira o livro, fala, essa tinta aqui, 1997, da gráfica tal, que o cara que entende tudo de cheiro, né? Tô com brincadeira, claro, né? Mas assim, esse saudosismo chega a um ponto, por exemplo, até que ponto, né? Por exemplo, eu quando fui pensar no papel, a minha formação inicial, sei lá, se foi não, deve ter sido inicial, porque eu comecei a desenhar menino ainda, né? Era papel e lápis. Eu falei, bom, vou ver o que o papel dá, né? Então fui fazer papel. Eu sei como faz papel. Já fiz papel de arroz, papel de hibisco, papel de quiabo, papel do escambau, né? Tudo que eu olhava, vou fazer papel com esse trem, né? Fazia, então entendia o processo do papel, né? E sabia que o nanquim em cima de uma textura de um papel de quiabo, por exemplo, não ia funcionar, né? Ele tem uma fibra muito longa, na hora que você põe a tinta lá, ela vai ao longo da fibra, né? Mas é um papel que você não rasga de jeito nenhum, então serve para outras coisas. Então, quer dizer, assim, saudosismo do papel, mas assim, o papel nem foi explorado ainda, né? Não sei, são formas da gente, eu acho que a gente tem que futucar o mundo sem pudor nenhum. Hoje eu te falo assim, eu não sei o que eu sou. Falo assim, o que você é? Cada hora, um dia eu falo assim, não, põe engenheiro, não, professor, não, artista digital, não sei o que. Uma crise de identidade danada, mas eu não, é porque não tem nome. E a minha tese exatamente foi em cima disso, né? Que diabo de coisa que a gente está fazendo hoje, né? Que não é arte, não é ciência, não é isso, não é aquilo e é tudo ao mesmo tempo. É uma espécie de homem Leonardo, né? Guardadas as proporções e a distância no tempo, né? Eu acho que eu vou por aí. Me arrisco a ser esse cara que sem rótulo ou com qualquer rótulo que vocês quiserem. Não me interessa isso, entendeu? Eu acho que o mais importante é a gente não ter pudor de mexer com as coisas. Não ter medo, né? Não falar assim, não, tecnologia, isso é coisa do capítulo. Não é não. É muito legal. Tem gente que usa para coisa ruim, mas nós não. Nós somos artistas, cientistas, filósofos, intelectuais e né? Animais sociais. Até prova em contrário, mas somos, né? É isso. Só emendar mais uma coisinha que você, na sua resposta, eu sentei, fiquei matando mais umas coisas. Mas de alguma maneira, assim, depois da sua fala, até das moléculas, exemplo, né, da interpenetração do mundo, eu fico imaginando uma outra coisa, quer dizer, e dá até pelos exemplos que você faz dessa arte que, né, que é o jogo, as pessoas entram no jogo, entram na atmosfera, né, daquilo que foi criado. E eu acho que em outras produções, talvez aquelas, né, artes que a gente, sei lá, veste um capacete, vai lá e experimenta, que é o elemento também do jogo, né? Mas de alguma forma eu acho que às vezes quando se faz esse tipo de arte que permite, de alguma maneira, que nós saiamos daquela contemplação do objeto, seja essa contemplação crítica, ativa ou qualquer outra coisa, e essa consciência que nós temos que toda linguagem que produz aquilo é mediação, à medida que você vai lá e experimenta, você vive, né? Isso aqui é para você sentar, você vai e senta, você experimenta a sensação daquela coisa, o seu corpo está projetado dentro daquele objeto, você sensorialmente percebe tudo aquilo. Eu acho que um pouco a gente fica naquela oscilação entre um mundo construído artisticamente, ou encenado, ou focado. É diferente, por exemplo, de eu enquadrar, como você deu o exemplo da cadeira, mas eu na verdade, eu absorvo aquele mundo, quer dizer, é a mesma sensação que eu teria depois de ler um livro, de ler um poema, eu poderia, né, estar com aquele mundo gravitando na minha cabeça e construir determinadas coisas. A diferença é que você faz isso enquanto você penetra. É a ideia de penetrar um quadro, por exemplo, né? As coisas do Van Gogh, não sei o quê. Então, de alguma forma, eu acho que tem uma oscilação que nos faria repensar
o conceito que nós temos de arte. Eu acho que a gente oscila sempre aí entre, né, uma ação e uma reflexão. A gente é contemplativo, mas ao mesmo tempo ativo, às vezes no sentido até animalesco da palavra, né? A gente não pode esquecer que a gente é animal, que o nosso corpo está ali, que a gente tem sensações, desejos e vontades igual de um macaco, né? Ou talvez menos, vamos dizer assim, menos sofisticadas que tais, né? Mas, por exemplo, eu sou sujeito pescador, adoro pescar, né? Quando eu estou ali pescando, eu olho para as coisas, eu não estou lá cutucando passarinho para ver se ele vai piar ou não. Eu estou contemplando, né? A minha interação com ele é de uma outra ordem, quer dizer, você tem uma interação, o pessoal fala dentro do crânio, né? O Meadows, ele fala muito sobre isso, quando a gente estuda interatividade e tal. Ele fala, as coisas que acontecem aqui dentro. Aí você pode dizer que, pô, isso é uma espécie de contemplação, né? Você vê o mundo e o mundo te mexe com a cabeça, né? Mas sua cabeça não mexe com o mundo, não. Mexe essa forma de olhar, mas o mundo está lá, quietinho, lá no lugar dele, né? Agora, fora do cérebro, aí você vai cutucar o mundo, né? Aí você vai mexer nele mesmo. O que é esse trem aqui, né? Aí vai dar um choque lá, o negócio reagiu, né? De uma forma física, e a sensação que você teve é outra. Então a gente vive, né, nessa, vamos dizer assim, essa dupla interatividade, que alguns chamam de interpretação de um texto, por exemplo, né? Eu acho que é a interação com o texto mesmo, ela se dá na mente com a mente, né? Porque o livro permanece lá como está. E a outra, que a arte digital faz, diferentemente, ela reescreve o livro. Então ela perturba o livro, né? O livro já não é mais escrito com aquelas mesmas letrinhas, ele é diferente. Então é uma contemplação-ação, né? Contemplação ao quadrado, né? Contemplação-ação. Quer dizer, a coisa se dá nessa ordem. Então eu acho que tem aí essas duas interfaces possíveis, né? Que é a ideia do agente, né? Aquilo que eu falei, ele se aplica também, porque o agente ele pode ter uma retroalimentação, porque é isso, né? A gente pensa, mas aquilo que a gente pensou afetou o nosso estado atual, né? Então no momento seguinte a gente vai pensar uma outra coisa afetada pelo momento anterior. Retroalimentação. A gente nunca é o mesmo, né? É um rio de Heráclito mesmo, né? Que vai se modificando lá o tempo inteiro. E essa coisa de fora, né? Que também te altera, mas ela é alterada fisicamente, né? Coisa que, assim, isso é uma espécie de novidade nas formas de representação, né? Quer dizer, novidade, vírgula, né? Isso já tem anos 40, sei lá, 50, mais até, né? As primeiras experiências em arte e tecnologia já previam isso, né? A pintura, pô, com os modernistas, ela tá doida para se livrar do quadro, né? O quadro não pode ser o limite para a pintura, nem a tinta. A matéria da pintura não precisa ser a tinta, pode ser o papel, a areia, sei lá o que foi. Aí começa aquela coisa toda, né? Que todo o movimento do começo do século XX vai fazer, né? E a gente esquece muito do EAT, né, os experimentos em arte e tecnologia. Pô, aquilo lá de 60, né? Eu não sei se... Mas é um troço de uma dimensão monstruosa, né? Que parece ser apagado da história das artes, né? E tanta gente importante ali, tanta gente de várias áreas contribuindo e passou batido. E até hoje o povo ainda se espanta com a tecnologia nas artes. Até o fotógrafo. Não sei porquê. Não sei se eu respondi essa pergunta não, mas... Deixa eu aproveitar então e fazer uma pergunta. Durante sua fala, Chico, e agora até mais marcadamente, mais tematizadamente ainda, parece que através de pensar a arte mesmo como uma técnica e uma tecnologia, que não é algo
novo assim, já Renascimento, já pensava assim, etc. Mas parece que através disso você acaba saindo de certos lugares comuns da noção de obra de arte. Por exemplo, trabalho em conjunto, o fato de que a arte também serve para ação, etc. Isso tudo parece aparecer justamente por uma ligação maior no modo seu de pensar a arte, sempre ligado à técnica e tecnologia. Pois é, e outra coisa engraçada também, a maneira da gente tentar dizer o mundo, né, do seu ponto de vista de conceituar, muda também. Né? A gente pensa aristotelicamente ainda, né? Sujeito, verbo, predicado. Né? A arte é o quê? Manifestação do belo, expressão dos sentimentos, blá 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 blá. Você tem uma série de categorias de predicados, né, que se atribuem a um sujeito chamado arte, que você pode perguntar para qualquer um aqui, cada um vai te dar uma resposta diferente. Então o que é isso? Né? Então a maneira como a gente define arte, sujeito, verbo, predicado, deve estar errada. Ou ela não existe, ou ela deve estar errada. Né? Eu acho que a maneira de definir está errada. Então eu fico brincando. A primeira coisa das coisas que eu faço lá com os meninos lá ou da graduação ou da pós, né, é brincar com essa maneira de definir arte. Então pensa, aí eu teria que escrever lá no quadro, mas o microfone não chega lá. Então pensa assim, uma rede, né, cada um vai falar alguma coisa do que é arte, e a gente vai tentar conectar essas coisas numa rede. Né? Então a arte é a expressão do belo. Você pode montar uma equação matemática com isso, né? O quanto que é. Na realidade, os seus neurônios fazem isso. Quando você avalia uma coisa, valor, né? Não, valor ético e matemática não se misturam. Claro que se misturam. Quando você fala que uma coisa vale mais do que a outra, você está numa lógica pelo menos binária. Você fala que tem, é mais ou menos, você tem pelo menos 3 níveis aí. Você sempre vai ter uma valoração, né, nos seus critérios de julgamento, de juízo de qualquer natureza, ético, político, estético, né, sempre vai dizer, ó, esse aqui entra, esse aqui não sai, esse vai ser publicado, esse não, né, esse entra na amostra né, do coisa, os outros vão ficar lá do lado de fora, né, sempre tem isso. Então você vai falar assim, bom, né, é a questão de valor. As pessoas que estão envolvidas em julgar isso, então, também tem um peso na definição sobre o que é arte. Né? Então você pode ter um contexto, né? Você pode ter os pensamentos individuais e pode ter determinadas circunstâncias. Por exemplo, um sujeito muito importante, né? Vamos supor que ele seja um cara, o curador de uma mostra internacional de blá blá blá. Ele acordou atravessado um dia, sonhou que o abstracionismo é uma coisa que veio do capeta. Sei lá, aquele momento da cabeça dele, que não precisa necessariamente ser aquilo que ele pensa, como a gente muda, né? Um dia eu estou bravo, outro dia não, pela mesma coisa. Naquele dia pode acontecer de ele julgar alguma coisa e todo um conjunto de meninos que vão ali, de pessoas, de artistas, né? Que vão na onda da coisa, vão mais ou menos seguir aquilo que foi uma orientação do negócio muito importante, que tem um peso significativo social, né, sobre o conceito de arte. Está fora da sua cabeça. Então você tem elementos de uma rede que compõem, né, vamos dizer, uma definição dinâmica do que seja arte. Por isso que a gente nunca vai alcançar a arte, porque toda hora a gente muda, toda hora essas coisas mudam, toda hora a gente cria novas tessituras, né, dessa rede mental, social, cultural, né? Não tem jeito. Por isso que eu acho, a gente pode falar assim, ó, para essa sala aqui a gente pode acordar o que é arte. Aí nós vamos elencar lá as coisas que nós valorizamos. O que você valoriza? Eu valorizo, por exemplo, uma pintura, né? Eu valorizo cor, forma, composição, o outro representação. Cada um vai botar, e ali a gente vai botar um quadro na frente da gente. Cada um vai dar uma nota e vai sair daqui, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma sala, a sala escura lá do... Como é que chama? Caramba, o nome do filósofo, do pensador, esqueci. A sala chinesa, não sei se você conhece o negócio, né?
vem uma coisa de fora, a gente tem um monte de gente aqui dentro. Então vem um quadro de cá, a gente discute aqui dentro e a gente aparece, né, com a resposta de lá. O cara não sabe o que está aqui dentro, se é uma pessoa, se são várias pessoas, se é um programa de computador, alguma coisa deu a resposta para ele, aquilo está oculto para ele, né? Então, para nós aqui, que somos essa máquina de julgar, nós vamos ter um julgamento específico, socialmente contextualizado, claro, somos a maioria aqui da academia, a gente está impregnado de determinadas coisas, o nosso julgamento vai ser afetado por isso. Então não tem nada de arte a isso, esse categórico universal aí, abstrato, que é uma impossibilidade para mim, uma burrice, né, que hoje, burrice, claro, que ao longo da história, não, eles não tinham essa lógica do pensamento em rede, né, não tinham essa ferramenta mental que a gente tem hoje, mas hoje a gente tem. Então, assim, o que veio para a gente aqui? A gente acordou que a arte seria aquilo. Então, é um barato, porque eu cheguei a começar a notar as redes que a gente fazia em cada sala que eu fazia essa pergunta para as pessoas, né? Eu ia colocando tudo lá. Eu falava assim, vem cá, esse aqui também pode afetar isso, não pode? Pode. Com que peso? Qual que é o peso que uma coisa afeta a outra? E esse modelo é um modelo neuronal. É exatamente o modelo do neurônio artificial lá do Markov e Pitts, né? É uma rede neural com pesos, né? Com atribuições de valor. Que tem os inibidores, isso não é arte, tem os excitadores, isso é arte para danar. Aí como é que o neurônio vai disparar, né? Tem o limiar. Tem uma curva lá dentro que responde. Você olha, né, o somatório dos excitadores, né, dos favoráveis àquele objeto ser arte, e o somatório dos inibidores. Se for maior do que 0, é arte. Se for menor, não passa. Um jeito simples, tá? De pensar a coisa assim, para ficar mais vamos dizer assim, mais inteligível. Mas a coisa é mais complexa. Mas o modelo é esse, né? O modelo que a gente usa para definir as coisas não é o modelo adequado para o nosso tempo. Como é que a gente vai ter a pretensão de usar um categórico, um predicado universal hoje, gente? Pelo amor de Deus. Isso é uma estultice acadêmica, para ser assim, né? Monumental. Você pode ter uma crença. Tudo bem. Crença é outra coisa, a gente está no outro departamento. E a ciência se baseia em crenças, né? A ciência não se baseia em provas, né? Em conjecturas e refutações. O Popper mesmo lá falava sobre isso, né? Você não prova nada. Aquilo é válido até prova o contrário. Então é um critério de falseamento, né? É isso. Então, não sei se eu respondi essa pergunta, mas a resposta tem que ser socialmente dividida. Se for perguntado para um só, tudo bem. Mas se for para um coletivo, é diferente, né? E essa é uma resposta coletiva, porque a arte, ela está em todo lugar, né? Diferentemente. Mais alguma pergunta? Então, encerramos por hoje. E amanhã nós voltamos, já desde cedo, e no final da tarde com a criação digital, com uma teleconferência do Rui Torres de Portugal.